E aí, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma análise aqui pela Forge College. Hoje a gente vai entrar fundo num passo que é, literalmente, o alicerce para quem constrói na Web3, o mapeamento do panorama de parceiros. Sabe, pensa no papo de hoje como a nossa planta baixa, o nosso projeto de engenharia para encontrar, de um jeito totalmente sistemático, os construtores certos para a nossa pesquisa. A gente vai pegar aquela teoria pura e transformar num impacto prático, de verdade. E para a gente não se perder, aqui está o nosso mapa, tá? Vamos passar por 1. De objetivos a parceiros. 2. Os tipos de parceiros. 3. A matriz de seleção. 4. O exemplo prático. 5. Criando a lista curta. E, por fim, os próximos passos. Bem direto ao ponto. Então, bora começar. Parte 1. De objetivos a parceiros. Olha só, tudo começa quando a gente entende que as nossas metas de inovação funcionam como a nossa fundação. Lá atrás, a gente criou dois entregáveis que são cruciais, a matriz de impacto de inovação e a lista de conceitos teóricos. A matriz, bom, ela vai classificar a novidade técnica e o alcance prático, né? Já a lista detalha as hipóteses bem específicas que a nossa pesquisa precisa testar. A regra de ouro aqui é a seguinte: mantenha esses dois artefatos visíveis o tempo todo. Sem brincadeira, eles são o seu filtro definitivo para cada contato e cada parceiro em potencial que cruzar o seu caminho no ecossistema. E aí a gente esbarra na grande questão. A pergunta que a gente tem que responder, com frieza e muita objetividade, é essa. Quais institutos têm a capacidade real de avançar essa nossa pesquisa e atingir aquele impacto de inovação que a gente desenhou lá atrás? Esse é o momento exato de sair daquelas prioridades abstratas e começar a identificar alvos concretos. Alvos que sejam totalmente realistas para a gente recrutar. Beleza? Vamos para a parte 2, os tipos de parceiros. A gente tem basicamente 5 grandes famílias de materiais, ou melhor, de parceiros. A gente conta com os laboratórios acadêmicos, os grupos alinhados ao protocolo, as divisões de P&D industrial, os think tanks, que são focados em políticas públicas, e, claro, os independentes e consultores. E o legal é que cada um desses grupos traz um conjunto super específico de ferramentas para a nossa linha de montagem. Mas, como nem tudo é perfeito, eles também trazem algumas limitações que a gente precisa colocar na balança. E o que é realmente fascinante são essas compensações, os famosos trade-offs. Imagina o seguinte: de um lado, com os laboratórios acadêmicos, você ganha um rigor teórico simplesmente incrível e uma revisão por pares inquestionável. Só que você vai ter que lidar com prazos bem mais longos. Do outro lado, o P&D industrial tem recursos absurdos para uma implementação super rápida em nível de produção mesmo. Mas o detalhe inegável, as políticas de propriedade intelectual deles podem ser extremamente restritivas. Qual é o melhor? Bom, isso depende única e exclusivamente da planta baixa do seu projeto. Avançando aqui, chegamos na parte 3, a matriz de seleção. Como a gente não pode tomar decisões com base no puro achismo, a gente precisa de uma rubrica sistemática de pontuação, indo do 0 ao 6. Olhando para esse esquema, a gente vê 5 critérios implacáveis. Avaliamos a compatibilidade de expertise para ver se eles realmente dominam os conceitos, o histórico para garantir que eles cumprem o que prometem, o acesso a recursos, que cobre coisas como testnets e servidores, o modelo de colaboração, que vai mexer com IP e prazos, e, obviamente, o alinhamento estratégico a longo prazo. Esse framework aqui garante que todos os candidatos sejam medidos exatamente com a mesma régua. E aqui, presta muita atenção nessa distinção crucial, a capacidade de adequação. É absolutamente vital separar as coisas. Pensa comigo, um parceiro pode ser gigante, pode ser brilhante tecnicamente e ter acesso a servidores ilimitados. Mas, se as diretrizes deles baterem de frente com a forma que o nosso projeto lida com a governança ou com a propriedade intelectual, existe um desalinhamento. E olha, esse é um motivo 100% válido e aceitável para simplesmente riscar o grupo da lista. Ter a capacidade técnica não significa de forma alguma ter a adequação para o seu projeto, tá? Vamos ver como isso funciona na prática. Parte 4, o exemplo prático. Vamos imaginar esse cenário aqui como o nosso grande objetivo de pesquisa. A gente quer avaliar um novo modelo de escalonamento do Mempo dentro da rede Solana, comprovando uma baixíssima latência e as provas de justiça lá na fila de transações. Para provar tudo isso na prática, a gente vai precisar muito, mas muito mesmo, de testes no ambiente de testnet. É fundamental guardar essa exigência, porque ela simplesmente muda todas as regras do jogo. Já que nosso impacto de inovação exige testnets e execução no mundo real, a gente não pode dar o mesmo peso para todos os critérios, concorda? Então, o acesso a recursos domina a cena com 30% do peso total. A expertise vem logo atrás, com 25%. A grande sacada que você precisa levar daqui é que os pesos da sua rúbrica têm que ser dinâmicos. Eles devem sempre se ajustar e refletir a meta específica que você tem para sua pesquisa naquele momento. Então, depois de cruzarmos aquelas notas de 0 a 6 com esses pesos que a gente definiu, tcharam, temos um resultado.
Um grupo de pesquisa alinhado ao protocolo que a gente avaliou bateu a marca de 86 de 100 possíveis. Olha só o poder dessa abordagem quantitativa. Em vez de você tentar justificar uma escolha com aquele eu acho que eles são os melhores, a gente acabou de criar um ranking altamente defensável, baseado em dados super claros. O que nos leva para a parte 5, criando a lista curta. Pensa nesses 4 passos como uma linha de montagem super ágil, que vai filtrar o ruído de mercado num piscar de olhos. Passo 1. Manter os artefatos da matriz e os conceitos ali, sempre à mão. Passo 2. Semear o terreno e trazer, digamos, de 8 a 12 candidatos iniciais para o painel. Passo 3. Fazer aquela triagem inicial rápida para classificar o nível de recursos e expertise em alto, médio ou baixo. E, finalmente, o passo 4, jogar tudo na rúbrica matemática e enxugar isso para os 3 a 5 candidatos de excelência. E olha que maravilha, o produto final desse exercício tem que ser uma justificativa enxuta, de um parágrafo só, que não deixa nenhuma ponta solta. Ela liga o candidato que você escolheu direto com aqueles filtros e necessidades que mapeamos lá no comecinho. É tipo parceiro 1, 86 de 100, alto acesso a recursos para testnet, oferecendo o conhecimento necessário. Direto ao ponto e totalmente embasado. Agora uma dica valiosa, tá? Documentar com riqueza de detalhes o motivo exato de termos rejeitado um candidato é tão vital quanto aplaudir os que venceram. É sério. Se um grupo fortíssimo for descartado por uma questão de propriedade intelectual que era inflexível demais, ter esse fator explicitamente anotado mantém uma clareza absoluta no projeto. E de quebra vai te poupar um tempo precioso lá na frente durante as negociações e naquelas trocas de e-mails infinitas. E, finalmente, parte 6, próximos passos. Qual é a nossa ação agora? Transformar os nossos finalistas em briefings bem enxutos de uma página no máximo. A gente precisa listar aquelas perguntas cirúrgicas que têm que ser feitas logo de cara nas negociações. Sabe, coisas sobre cronograma e termos legais. E, claro, validar o que for possível usando benchmarks públicos. Ter isso tudo organizado na sua mesa é o trampolim perfeito que a gente vai precisar para a nossa próxima fase, que é quando a gente vai começar a rascunhar o esboço da proposta. E para fechar o nosso papo, eu quero deixar essa pergunta provocativa pipocando na sua cabeça. Como a sua lista estratégica de parceiros vai conseguir transformar a teoria pura em um impacto real, palpável e transformador no ecossistema Solana? Pensa nisso. Uma escolha bem feita potencializa qualquer inovação na Web3. Bom, foi um prazer gigantesco compartilhar mais essa análise com vocês em nome da Forge College. Não esquece de dar um pulo no nosso site, forge.college, para mergulhar de cabeça nesse e em muitos outros recursos educacionais fundamentais desse nosso universo Web3. A gente se vê na próxima com muito mais estrutura, engenharia e inovação. Um abração e até lá!